Lloyd era um órfão que foi adotado pelo mago mais forte do S-Rank e se tornou um aventureiro, mas seu partido o demitiu porque ele era um mago de apoio inútil. No entanto, ninguém, exceto seu professor, sabe que ele é realmente o herói escolhido que derrotará o Rei Demônio. Quando Lloyd era apenas um garoto, sua cidade natal foi destruída por causa do ataque do Rei Demônio. No entanto, ele sobreviveu, e um aventureiro do S-Rank Maguard chamado Merlin o encontrou. Ela parecia ter perdido alguém precioso na batalha contra o Rei Demônio também. E para lidar com sua perda, ela decidiu adotar Lloyd e tomá-lo como seu discípulo. Merlin o leva para casa dela, e a primeira coisa que ela faz é criar uma bola de fogo do nada. Ela diz ao Aruk Lloyd que, se ele não pode criar fogo usando magia à noite, ele não pode jantar. Lloyd continua se esforçando para criar chamas, e assim que conseguir, ele corre animadamente para mostrá-lo ao seu professor. Merlin sarcasticamente diz a ele que ele fez o bem antes de soprar seu pequeno fogo e depois assar o médio, dizendo que ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Logo depois disso, ela mostra a ele como convocar água do chão e Lloyd acertou na primeira tentativa. No entanto, em vez de apreciá-lo, Merlin age como um sarcástico novamente e o afoga na água para mostrar a ele que é assim que deve ser feito. Com o passar dos dias, Lloyd aprende novos tipos de magia, mas Merlin nunca está satisfeito. Mesmo quando ele cria uma escultura de gelo dela, ela usa sua magia para lhe ensinar uma lição. Ela controla a escultura e pega Lloyd antes de aumentar o tamanho da estátua, dizendo que ele não tem habilidades. Ela então quebra a escultura, e Lloyd cai no chão. Sendo o garoto ingênuo que ele é, ele acredita completamente em Merlin, e promete trabalhar duro para superar sua falta de habilidade. Alguns dias depois, Merlin recebe uma ressaca terrível e Lloyd usa sua magia para curá-la, e a primeira coisa que ela faz depois de se levantar é se abraçar e agradecer a ele. O momento seguinte, embora ela o arraste para fora para praticar a magia, o tempo passa, e uma noite Merlin está olhando para alguns textos antigos com uma expressão perturbada e dolorosa no rosto. De repente, Lloyd vem lá para ligar para ela para jantar, e quando se levanta, ela acidentalmente deixa cair o livro no chão. Lloyd a ajuda a buscá-lo, mas no momento em que ele toca o livro, todas as informações dentro dela são carregadas em seu cérebro e ele desmaia. Merlin assusta isso porque Lloyd acabou de aprender um feitiço de mágica antigo apenas tocando o livro, o que significa que ele tem as qualidades de ser o escolhido. Isso traz de volta algumas memórias traumáticas para Merlin, e ela não quer que Lloyd repita os mesmos erros que cometeu. Então, naquela noite, enquanto Lloyd dorme pacificamente, Merlin vai para o quarto e coloca um feitiço mágico em sua testa através de um beijo, selando o conhecimento do feitiço antigo dentro de seu cérebro, porque ela não quer que ele confie demais em seu poder. Para garantir que Lloyd não siga o caminho perigoso, ela até recomenda que ele se torne um mago branco cujo papel principal é fornecer apoio a outros aventureiros. Ela ensina a mágica de recuperação que pode ajudar as frutas a crescer, e depois mostra a diferença em seus níveis, revivendo casualmente uma árvore moribunda. Depois disso, Merlin continua ensinando sobre magia e outras coisas, mas sempre que algo relacionado à magia antiga surge, ela diz a ele que ele não precisa aprender isso porque a magia antiga era extinta centenas de anos atrás. Mais tempo passa com o treinamento de Lloyd sob Merlin, e um dia, ela o vende e o leva profundamente dentro da floresta, cheio de monstros perigosos. Ela lhe dá apenas uma faca e diz para ele voltar para casa dentro de uma semana usando sua magia. Ela nem dá a ele a chance de dizer nada e foge. E Lloyd fica confuso e assustado. Quase imediatamente, um monstro de lobo chega lá, e Lloyd de alguma forma evita seus ataques subindo em uma árvore próxima. Ele percebe que os feitiços que ele pode usar como mago branco não podem derrotar os monstros, e a única coisa que ele pode fazer é voltar para casa, evitando os perigos. Primeiro de tudo, ele usa seus sentidos mágicos para encontrar sua casa, e depois começa a andar em sua direção. Ele usa magia para amadurecer frutas, para comer, e à noite, ele tenta criar novos feitiços mágicos que podem ajudá-lo a permanecer em segurança. Ele continua sua perigosa jornada sozinha, experimentando novos feitiços que podem ajudá-lo a encontrar comida e correr mais rápido. No dia seguinte, ele quase é devorado por um monstro de aranha, mas graças ao seu feitiço que o faz correr mais rápido, ele é capaz de fugir com segurança. Lloyd não para de usar o feitiço até chegar em casa, e, como resultado, ele cai da exaustão bem em frente à porta. O tempo passa rapidamente, e Lloyd cresce para ser um adolescente que fica curioso sobre o mundo exterior, quando encontra uma revista sobre a cidade próxima. A atitude de Merlin ao seu redor também mudou, e, em vez de arrastá-lo para praticar a magia,
ela o puxa para fora de suas tarefas diárias para criar novos tipos de feitiços mágicos. Ela apresenta novas ideias nos momentos mais aleatórios e o faz puxar all-nighters consecutivamente para ajudá-la a tornar essas ideias uma realidade. Lloyd não consegue lidar com todo esse estresse. E uma noite ele decide fugir de casa para explorar o mundo. Na manhã seguinte, Merlin encontra seu quarto vazio com apenas uma revista sobre a cidade na mesa, e ela percebe que seu menino finalmente cresceu o suficiente para entrar em sua fase rebelde. Enquanto isso, Lloyd chega à cidade e é varrido em seu impulso. Ele gasta a pequena quantia de dinheiro que tem com comida e se pergunta como ele pode ganhar mais quando um aviso de recrutamento para uma festa de aventuras bate em seu rosto. Ele nem percebe que alguém o estava observando e decide tentar se tornar um aventureiro. A primeira missão que ele assume depois de ingressar na festa é lutar contra um ciclope. E ele está emocionado porque nunca viu alguém lutar contra monstros tão fortes antes. O Cyclops está afastando Allen, o líder e o principal DPS do partido, e ele pede que o curandeiro lhes escalhe um feitiço de cura. Lloyd decide ajudar também a lançar instantaneamente um feitiço de apoio sobre todos os membros do seu partido, mas nenhum deles sequer percebe. O arqueiro rapidamente atira uma flecha nos olhos do monstro, ofuscando-o, e enquanto tenta tirar o arqueiro, o navio-tanque chamado Rena corre para bloquear o ataque. Ela está chocada porque quase não sente peso por trás do soco. Enquanto isso, o mago do partido liga os ciclopes, dando a Allen a chance de terminar com uma barra. Por causa disso, Allen se torna uma estrela da noite para o dia, e as pessoas começam a receber-lhe como um herói. Por outro lado, Lloyd é completamente negligenciado e só fica solto como seu pagamento porque ele é um mago branco úmido. Ele aceita esse valor porque acha que só vale a pena, e quando Alan diz que eles deveriam brincar com seu sucesso, ele rapidamente se desculpa porque não bebe. As meninas estão chateadas porque ele recusou a oferta de Allen, mas ele realmente não se importa, porque não considera Lloyd um membro do partido deles. Ele diz que todos os magos brancos são inúteis, mas eles ainda precisam de um para cumprir as regras da guilda, e isso não faz diferença se for Lloyd ou qualquer outra pessoa. Rihanna, no entanto, pensa que há algo em que ninguém está prestando atenção, e ela está bastante curiosa sobre Lloyd. Por outro lado, o cara que acompanha Lloyd acaba sendo informante de Merlin, e ele lhe dá atualizações constantes sobre o aluno dela. Merlin diz que não está preocupada com Lloyd, desde que ele não fique muito arrogante, e o espião perguntará se ela lamenta o que aconteceu no passado. Merlin morde os lábios enquanto se lembra do dia em que lutou contra o Senhor Demônio com seu partido liderado pelo herói Sibyl. O Senhor Demoníaco não pôde vencer contra eles, então ele decidiu se autodestruir, destruindo uma cidade inteira com ele. O herói Sibyl usou a magia antiga para reviver todas as pessoas que morreram por causa do ataque do Senhor Demônio. Mas ele teve que sacrificar sua vida para fazer isso. Perdê-lo foi um grande golpe para Merlin. E enquanto adotou Lloyd como mecanismo de enfrentamento, ela nunca pensou que ele seria escolhido. Assim como Sibyl, ela jura que nunca repetirá seus erros e fará o que for necessário para manter Lloyd em segurança. De volta à cidade, Alan rapidamente se torna um figurão depois de matar monstros poderosos, graças ao apoio de Lloyd. Obviamente, ninguém percebe isso exceto Rena, que só tem uma ideia fraca. Uma noite, Alan recebe um pedido dos soldados para derrotar alguns golems que estão matando suas tropas perto de um ponto de patrulha. Alan aceita rapidamente a oferta, pensando que será muito fácil. Ele leva seu partido ao ponto de patrulha, e Lloyd usa sua pesquisa mágica para descobrir que eles precisam entrar na cachoeira para combater os golems. Uma vez lá dentro, Alan luta contra os golems, mas um invocador continua criando novos cada vez. Lloyd percebe que o invocador está usando uma pedra mágica para criar novos golems, e ele rapidamente lustra o arqueiro, dizendo-lhe para atirar no convocador. Ela o obedece, e sua flecha de alguma forma se curva em torno de um pilar para acertar o invocador no peito. Lloyd então ordena que o mago se teleporte a equipe mágica para ele, e ele imediatamente o sela. Isso não se encaixa bem com Alan, que sente que só ele pode dar ordens ao seu partido. Ele então decide se concentrar no Golem, e Lloyd o avisa a dar um passo atrás porque o Golem está fora de controle depois de perder seu mestre. Alan não ouve, e as acusações pela frente, e Lloyd precisa usar uma magia especial para alcançá-lo e evitar ser esmagada pelo gigante da pedra. Alan fica com raiva dele, e só então o Golem pode dando-lhe a chance de destruí-lo pela Torrumetefa. Uma vez que a missão termina, Alan imediatamente dispara Lloyd dizendo que ele é inútil e sempre se esconde na parte de trás. Lloyd, que foi iluminado por todo esse tempo para acreditar que tem problemas de habilidade, aceita a decisão sem reagir.
Ele tenta procurar outra parte para participar, mas não há vagas, e ele se sente decepcionado. Felizmente, uma garota está procurando um mago branco gratuito com urgência, mas a recepcionista diz a ela que será difícil encontrar alguém que possa atender às suas condições. Sem outras opções restantes, a recepcionista aponta para Lloyd, e assim que o de cabelos rosados confirma que ele está um mago branco desempregado, ela o arrasta junto com ela. Acontece que a garota de cabelos rosados, Yui, é membro de uma festa de aventura S-Rank, e eles recentemente saíram para caçar alguns bandidos. O trabalho em equipe e a força superior lhes permitiram derrotar facilmente os bandidos, e eles também encurralaram o chefe, dizendo-lhe para se render. No entanto, o chefe decidiu retirar sua jogada secreta, e convocou um golem de pedra gigante para lutar contra eles. O partido de Yui percebeu que era resistente à magia, e ataques físicos fracos também não faria muito contra isso. Então, ela decidiu enfrentá-lo. Sendo a traficante de dano mais forte de seu partido, ela correu em direção ao golem e a atingiu com seu poder total, mas só podia deixar um arranhão no corpo do golem. Ela teve que se afastar e evitar o ataque do golem, e então ela pediu ao mago branco do partido que a lustre. O mago branco parecia estar perdido em seus pensamentos, e levou um segundo para processar o que a Yui acabara de dizer. Felizmente, ela conseguiu lançar um feitiço para aumentar sua força no tempo, permitindo que Yui derrote o Gollum com seu próximo ataque. Depois que eles prenderam todos os bandidos, Yui foi conversar com The White Mage Crumb, que pediu desculpas por espaçar-se mais cedo porque poderia ter custado a Yui sua vida. Yui disse a ela para não pensar muito sobre isso, porque sabia que Clum estava lidando com alguns problemas pessoais sérios no momento. Ela perguntou sobre como tudo estava indo em sua casa, e então Curva de repente entregou sua demissão a Yui, porque ela precisava fazer uma pausa para cuidar de sua irmã doente. Isso nos leva ao momento presente em que Yui agarra ansiosamente a mão de Lloyd e o arrasta para sua base. Os membros do seu partido levam um momento para processar que ela encontrou um mago branco, porque eles tinham certeza de que falhariam. A Yui então apresenta Lloyd a todos, mas ela nem sabe o nome dele ainda. Depois disso, ela apresenta seu partido a ele, que inclui Dagas, o usuário do escudo. Atravessam o arqueiro e a Sílica, o mago. Por fim, ela se apresenta como a espadachim e o líder do partido, recebendo Lloyd no partido. Lloyd pergunta a ela quando ele consentiu em ingressar na festa, e Yui está surpreso porque ela nem percebeu que nunca fez a pergunta principal. Dagas e Sílica entendem que ela arrastou ansiosamente esse estranho para a base sem explicar tudo, e eles se desculpam a ele por isso. Depois disso, eles recorrem a Yui, dizendo a ela que mesmo que ela encontrasse um mago branco, ele não pode substituir o fôlego, e eles devem desistir de sua missão atual. A Yui fica chateada em ouvir isso, e diz que seu cliente pediu ajuda, e eles não podem recusá-los assim. Lloyd pergunta a eles por que eles não deixam outra festa aceitar a missão, e o cachorro diz a ele que isso não é possível porque eles estão lidando com uma missão. Arranque, somente as partes classificando 1 e acima podem assumir essas missões, mas, atualmente, todos os partidos estão fora da cidade, e somente eles podem aceitar essa missão porque são um partido S-Rank. Lloyd fica chocado ao saber que ele está em frente aos aventureiros do S-Rank, e ele realmente quer ajudá-los bem, mas mais uma vez, sua baixa autoestima o faz acreditar que ele é fraco demais para ser de qualquer utilidade. No entanto, a interface do usuário de repente fala em seu nome, dizendo aos membros do partido que eles deveriam pelo menos dar a Lloyd a chance de provar suas habilidades antes que o descarte. Ela o leva à floresta para mostrar suas habilidades, e Lloyd se sente nervoso pensando que ele vai decepcionar todos aqui. A Yui continua dizendo para ele fazer algo, e Dagas pede que ela pelo menos diga ao novato que tipo de feitiço ele deveria lançar porque parece confuso. Yui pede a Lloyd que escaline a magia de encantamento em todos eles, mas Cross e Sílica acham que não será possível, porque apenas magos brancos muito qualificados podem fazer isso. No entanto, Lloyd fica chocado porque, depois de estimular o trabalho como a coisa mais difícil do mundo, a Yui apenas pediu que ele lançasse um feitiço de nível muito básico. Ele pergunta se ela tem certeza de que este é o teste que ele precisa passar para se juntar à festa dela, e ela afirma. Os outros membros do partido dizem a Lloyd que ele não precisa agir forte se não puder fazer isso porque sabem o quão difícil é. No entanto, Lloyd diz a eles que ele fará isso. Ele rapidamente convoca sua equipe para fora do armazenamento dimensional, e isso já é suficiente para chocar todos. Ele então lança 5 tipos diferentes de feitiços de encantamento neles de uma só vez.
E eles nem percebem porque ele é muito rápido. Yui pergunta a ele de onde ele puxou essa equipe e ele diz a ela sobre o feitiço de armazenamento que ele pode usar para manter as coisas. Ele então pergunta se ela está satisfeita com os resultados do feitiço de encantamento, e Yui está confuso porque geralmente leva mais tempo e um encantamento para fazer isso. Todo mundo começa a se sentir mais leve e mais forte como resultado dos feitiços. E para experimentar os efeitos, Yui balança sua espada em uma grande árvore próxima. Ela é capaz de cortar a árvore de maneira limpa, mesmo com um balanço suave. E toda a sua festa está passada por isso. Lloyd então diz a eles que ele lançou 5 tipos de feitiços de encantamento neles. E eles quase não podem acreditar no que ouvem. Lloyd explica que ele achava que lançar apenas um feitiço em todos eles era simples demais para ser o teste real. Então ele tentou ir além disso e mostrar o que ele realmente pode fazer. Yui e outros ficam atordoados para responder e Lloyd acha que eles estão decepcionados com ele. Ele devolve sua equipe ao armazenamento, dizendo que entende que não está apto para ser o mago branco do partido deles. Ele pede desculpas por desperdiçar o tempo e começa a se afastar. Mas então Yui o impede. Ela finalmente se incomoda em perguntar a Lloyd sobre sua experiência de trabalho passada e ele choca todos, revelando que ele foi demitido da festa dos heróis por ser muito fraca. Yui e outros se perguntam que tipo de padrões o herói tem para chamar Lloyd muito fraco, porque nunca viu alguém que pode lançar 5 feitiços de encantamento de uma só vez. Quando Lloyd ainda insiste que ele é fraco, Cross começa a se preocupar mais com seus padrões. Lloyd muda o tópico perguntando a eles por que eles não chamam o mago branco de seu partido de volta, e a interface do usuário explica que a irmã de Klum está realmente doente, e ela estava cuidando dela enquanto trabalhava como aventureira o tempo todo. Naturalmente, causou seu preço, e ela não podia mais fazer as duas coisas, então ela decidiu fazer uma pausa de ser um aventureiro. Dagas diz que eles poderiam ter completado a maioria das missões, mesmo sem ela aqui, mas as missões de classificação são bastante difíceis, e elas definitivamente precisam de um mago branco para fazê-las. Todo mundo de repente fica preocupado com o fôlego, porque embora ela tenha deixado a festa, ela ainda é a amiga deles, e Lloyd se sente com ciúmes de ouvir isso. Ele muda rapidamente o tópico e pergunta se alguém sabe de que doença a irmã de Klum está sofrendo. Yui lembra que o corpo da garota está se voltando para Magistone gradualmente, e Lloyd lembra que ele aprendeu sobre Magistones com seu mestre, quando Merlin estava ensinando-lhe como Magistone pode transformar outras criaturas vivas em Magistone também. Lloyd se perguntou se é possível restaurá-las ao normal, e agora ele decide descobrir. Ele pede a Yui que o levasse à casa de Klum, e ela o leva até lá. Um recinto de um fino e cansado abre a porta, e fica surpreso ao ver sua amiga lá. E uma vez que eles entram, Lloyd é direto para o trabalho. Ele pede a Klum para contar a ele em detalhes sobre a condição de sua irmã, e ela diz que originalmente ela e sua irmã Sylvia costumavam sair em aventuras juntos. No entanto, um dia ela se machucou durante uma missão, e desde então, está doente. Lloyd pede a ela os sintomas, e Klum decide mostrá-lo, em vez de explicar com palavras. Assim como ela abre a porta para o quarto de Sylvie, uma intensa mana maliciosa vaza, e então, Klum remove o cobertor da irmã, mostrando que suas mãos e pernas já se voltaram para a revista. Ela diz que a mana de Sylvie ficou furiosa, e sua condição continua piorando dia a dia. Klum teme que sua irmã não tenha muito tempo para viver, e então Lloyd pede que ela o deixe ajudá-la. Ele diz que tem uma teoria que pode voltar Sylvie ao normal, se ele tiver certo. Mas Klum se recusa a acreditar nele, porque mesmo os curandeiros especialistas que ela chamou para olhar para a irmã, disse que era impossível curar sua condição. No entanto, Lloyd explica que Sylvie poderia ter sido ferido por uma magistone de alta pureza, que começou a transformá-la em uma magistona também. Ele pergunta a Crumb se Sylvie foi ferido em um lugar com alta monodensidade, e ela afirma dizer que eles estavam em uma missão de extrair uma magistona de uma caverna. Lloyd pede que ela mostre a ele o ferimento de entrada, e quando Klum revela o desperdício de Sylvie que também foi transformado em Magistone, Lloyd tem certeza de que foi aí que o problema começou. Klum pergunta a ele como ele sabe tudo isso, e ele responde que ele aprendeu com seu mestre. A Yui então pede a Klum para confiar em Lloyd com este, e ela decide dar a ele uma chance. Lloyd imediatamente lança um feitiço para absorver toda a mana corrompida do corpo de Sylvie, mas isso é muito difícil para ele também lidar. De qualquer forma, ele consegue dar o primeiro passo, dizendo a Klum que precisava reduzir a mana de Sylvie a quase zero, porque, caso contrário, não haveria sentido em curá-la. Ele diz que continuará absorvendo a mana dela enquanto a cura e lança outro feitiço para iniciar a cura. Klum percebe que não é o feitiço de cura usual,
e Lloyd diz a ela que esta é uma versão mais poderosa, que é altamente ineficiente, mas também permite que ele queime a mana que ele está absorvendo, diz Sylvie. Klum está sem palavras em ouvir isso, e a Yui pergunta se Lloyd está fazendo algo impressionante. Ela responde que ele está lançando 2 feitiços feitos por si mesmos ao mesmo tempo, enquanto suporta uma tremenda quantidade de mana, os quais seriam impossíveis até para os maiores magos brancos. Logo, o método de Lloyd mostra seus resultados, voltando o corpo petrificado de Sylvie ao normal. Como resultado, Sylvie recupera a consciência, e Bróbio começa a chorar lágrimas de alegria ao ver isso. Mais tarde, ela diz a Yui e Lloyd que, uma vez que sua irmã se recuperar, os dois vão sair juntos novamente, e ela quer que Lloyd apoie sua festa em seu lugar. Ele diz a ela que não é qualificado o suficiente para isso. Mas essa afirmação vai acima da cabeça de Klum, e ela pede que ele faça o que seu coração diz. Depois disso, Yui e outros fazem uma festa para celebrar a recuperação de Sylvie, e agradecem a Lloyd, que ainda pensa que ele não é digno disso. No entanto, ele vê o quão bem todo mundo o trata aqui, apesar de se conhecer, e ele pede nervosamente que o deixe se juntar à festa, mesmo que não tenha força. Todo mundo fica agradavelmente surpreso com sua mudança de mente, e eles o recebem de bom grado na festa deles. Depois disso, eles fazem uma festa de boas-vindas para Lloyd e dizem para ele comer o quanto ele quiser, porque eles vão cobrir a conta hoje à noite. Lloyd começa a comer como se nunca tivesse visto comida antes, e seus novos membros do partido se divertem ao ver isso. Eles perguntam se ele estava com tanta fome, e Lloyd diz a eles que a comida nesta cidade é realmente incrível. Isso é outro choque para todos, porque a comida aqui é bastante média, mas Lloyd diz a eles que, em comparação com o que ele come desde a infância, a comida aqui tem um sabor incrível. Yui está curioso sobre sua infância agora. E Lloyd diz a ela que ele morava com seu professor que cozinhava o que crescia em seu jardim. Ela colecionava cogumelos selvagens às vezes, e outras vezes, ela simplesmente assou carne de bestas selvagens e depois o entregava sem tempero. Lloyd diz que por isso ele aprendeu a cozinhar, mas mesmo assim, ele nunca poderia fazer comida tão boa quanto isso. A Yui nem se importa com a comida neste momento e está mais curiosa com a pessoa que ensinou Lloyd Magic. Ela pede que ele conte a ela mais sobre o professor, e os outros membros do grupo também se juntam ao movimento. Silica pergunta se o professor também é um mago branco, e Lloyd diz que ela é mais um mago orientado para o combate, porque ele costumava vir explosões quando ela estava trabalhando sozinha. Silica fica surpresa que alguém que não seja um mago branco treinou Lloyd tão bem, e ele concorda que Merlin está além de incrível. Silica diz que adoraria aprender uma coisa ou duas com ela, mas Lloyd a impede, dizendo que ela se arrependeria da declaração pelo resto de sua vida se aprender a verdade. De qualquer forma, depois de discutir um pouco mais sobre Merlin, o partido decide realizar uma reunião de estratégia para sua missão, e Yui pede a Dagas que explique os detalhes da missão a Lloyd porque ela é péssima em fazer apresentações. Dagas diz a Lloyd que sua missão é derrotar monstros que estão destruindo fazendas locais. E Silica diz a ele que várias espécies de monstros se uniram para formar um pacote. Essa é a primeira vez que Lloyd ouve isso. E Dagas diz que também são informações novas para eles, mas elas precisam levar a sério. De repente, Cross observa que, como são contra um grande número de inimigos, ele e Yui terão dificuldades porque os traficantes de ataques físicos não são bons para lidar com as multidões. A Yui concorda, dizendo que a Silica terá que carregá-los desta vez porque ela pode usar feitiços de área ampla, mas mesmo a Silica está nervosa, porque o uso de feitiços de área ampla consome muita mana. A Yui então pergunta a Lloyd se ele pode usar o ataque Magic, e ele responde que pode usar feitiços de nível básico, mas o resultado não é tão impressionante. Dagas então passa para a parte da formação da estratégia, e diz que ele e Yui reunirão os monstros em uma área para que a Silica possa atacá-los de uma só vez. Cross protegerá Silica e Lloyd, que se concentrarão na cura e apoio. Depois disso, todo mundo vai para a pousada para descansar um pouco, mas Lloyd começa a andar em outra direção. Dagas o impede de perguntar aonde ele está indo, e Lloyd responde nervosamente que está sem dinheiro para comprar uma sala na estalagem. Dagas imediatamente lhe dá uma bolsa que tem mais dinheiro do que a soma de todo o dinheiro que Lloyd viu em toda a sua vida. Ele fica perturbado e diz a Dagas que ele não pode aceitá-lo, mas responde que isso não é caridade, porque ele subtrairá esse valor de seu salário. Lloyd não pode recusar agora, e agradece a Dagas prometendo que trabalhará o possível para pagar a quantia. Na manhã seguinte, todo mundo se reúne em frente à pousada, e Yui é o último a chegar. Ela pergunta a todos onde estão suas malas, e eles dizem animadamente que Lloyd os colocou em seu armazenamento mágico,
para que não precisem se preocupar em carregá-lo Soshire. Yui imediatamente assume a oferta, e Lloyd rapidamente coloca suas coisas no armazenamento mágico. A interface do usuário e a Cílica começam a vidrar suas habilidades incríveis, mas Lloyd diz a eles que ele pode ensiná-lo a todos eles. Todo mundo fica chocado ao ouvir isso, porque nunca viu ninguém além de Lloyd usar essa mágica. Mas ele garante que é bastante fácil de aprender, embora aumentar a capacidade de armazenamento precise de algum treinamento. Com isso, eles partem de sua missão, e no caminho, Lloyd aprende a importância de se divertir durante longas missões. Eles chegam ao seu primeiro acampamento mais cedo do que o agendado, porque não precisam carregar a bagagem, e lá, Lloyd retira o material do Magic Storage para que eles possam montar suas tendas. Yui decide brincar no rio agora que eles montaram tendas, mas Daga a repreende, dizendo que eles ainda precisam coletar lenha e comida. Lloyd se oferece para coletar lenha, e Yui agradece a ele por reduzir a carga de trabalho. Ela então arrasta a Cílica para longe dela para que eles possam tomar banho, e enquanto isso, Lloyd vai para a floresta e coleciona alguns palitos secos. Ele então vê a fruta que costumava comer em sua infância, e decide levar um punhado para os membros do seu partido. Quando de repente ele ouve Yui gritando, ele corre em direção à direção do grito, e encontra um monstro de serpente gigante atacando Yui e Cílica, que são completamente indefesos contra ele. Lloyd imediatamente corre para ajudá-los, atacando o monstro para chamar sua atenção. Usando essa chance, Yui e Cílica correm para a costa, e Lloyd espera que eles cubram seus corpos com uma toalha antes de jogar suas armas para eles. Ele então instantaneamente lança 2 feitiços de encantamento neles, e Yui imediatamente se lança no monstro, cortando-o em 2 com um único ataque. No entanto, até a cabeça decepada do monstro coloca uma briga, e Cílica diz a Yui e Lloyd para se esconder antes de atirarem uma bola de fogo, derrubando-a em um golpe. Ela está chocada porque geralmente não tem esse tipo de poder de fogo, mas não vem à sua mente que Lloyd a enxergou. Enquanto isso, Yui agradece a ele por salvar suas bundas, e pede que ele coloque a espada de volta no armazenamento novamente, quando de repente a toalha cai, e Lloyd pode ver a trama que ela estava escondida. Ambos surgiram, e Lloyd é um tapa, mesmo que não tenha sido culpa dele. De qualquer forma, uma vez que eles retornam ao acampamento, Lloyd decide ensinar a todos como usar a magia de armazenamento. Ele diz a eles para abrirem um espaço usando as palmas das mãos no começo, mas não entendem como fazê-lo. No entanto, a conselho de Cílica, eles tentam, mas parecem um monte de idiotas que esmagam um balão invisível. Lloyd sente que ele é um professor ruim porque não pode ensiná-lo a eles. Mas então, de repente, a Cílica canta o armazenamento, e ela é capaz de abrir um espaço mágico. Todo mundo de repente percebe que não pode lançar feitiços sem encantamento como Lloyd, mas se eles podem usar o Chance, eles podem descobrir isso eventualmente. Depois de um pouco de prática, Cílica é capaz de armazenar sua equipe no espaço mágico, mas outros lutam para fazê-lo quase. Mais tarde, enquanto o resto da festa está dormindo, Lloyd e Yui estão observando. Yui de repente senta-se na frente dele, agradecendo-o por se juntar à festa, e ele responde que também estava desempregado para que ele deve agradecer a ela. Ele então se lembra de como ela estava determinada a concluir a missão, porque seus clientes precisavam de ajuda, e pergunta se há algum motivo especial para que ela esteja tão morta em fazer essa missão. Yui diz a ele que, quando ela era pequena, sua vila foi atacada por monstros, e ela era a única sobrevivente. Então, quando soube da missão, ela não conseguia se impedir de aceitá-la porque queria salvar as pessoas da situação que enfrentou. De repente, Lloyd a interrompe, dizendo para ela ficar em silêncio porque há monstros por perto. Yui fica alerta e convoca sua espada enquanto Lloyd diz para ela ir e acordar todo mundo. Logo, toda a festa está pronta para enfrentar os monstros da aranha, mas eles percebem que seus números são muito grandes e devem se retirar por enquanto. Eles começam a voltar devagar, mas infelizmente a interface do usuário pisa em um galho, e o som atrai a atenção dos monstros. Todo mundo corre o mais rápido possível, mas as aranhas o alcançam e o cercam. Eles começam a esguichar teias de suas bundas, e os aventureiros bloqueiam a primeira rodada de ataque. Mas depois uma aranha amarra a equipe de Cílica e a afasta dela. As aranhas então as prendem em uma gaiola de seda, e todos entram em pânico. Lloyd diz que eles devem parar as aranhas exatamente onde estão antes de tentar derrotá-las. Ele rapidamente encanta seus companheiros de equipe, e depois diz a Yui para atacar primeiro. Ela pula, cortando a teia de seda,
e depois retorna a equipe de Silica para ela. Enquanto isso, a interface do usuário corre em direção a uma aranha, bloqueando seu spray pegajoso e depois cortando rapidamente as pernas. Ela então navega no esguicho da seda da aranha para viajar rapidamente em direção ao segundo, cortando as pernas também. Em seguida, Lloyd diz a Silica e Cross para se juntar ao ataque. A Silica cria algumas bolas de fogo e brota de setas cruzadas através delas, incendiando as aranhas, ou disparando com as flechas queimadas. A luta termina com isso, e Lloyd percebe que ele começou a gritar ordens, mesmo sendo o mais novo membro do partido. Ele pede desculpas por se empolgar, mas Dagas diz a ele que foi uma coisa boa, porque ele tem as qualidades de um líder nascido natural. Todo mundo concorda com ele, e diz a Lloyd para continuar desempenhando um papel ativo na liderança da festa durante a batalha. Na manhã seguinte, todo mundo aprendeu o feitiço de armazenamento mágico o suficiente para carregar sua própria bagagem. E enquanto retomam sua jornada, Lloyd continua pensando sobre por que os monstros da aranha estavam aqui. Alguns dias depois, enquanto Lloyd está vigiando sozinho à noite, ele começa a pensar nos monstros da aranha novamente. Ele acredita que eles deveriam tê-los inspecionados um pouco mais quando de repente Yui e Silica chamam seu nome, perguntando se ele planeja estar em guarda sozinha hoje à noite também. Lloyd afirma, e as meninas ficam preocupadas com ele porque ele está puxando todos os noidos há algum tempo. Eles dizem a ele que ele deveria girar o turno da noite com os outros, mas Lloyd diz a eles que ele ficará bem, e ele quer que todos os outros conservem sua resistência caso precisem lutar. A Yui está prestes a dar uma palestra a ele, mas então Silica a impede, pedindo que ela respeite a decisão de Lloyd, mas ela também pede que ele os informe se as coisas ficam muito difíceis para ele. Enquanto isso, Cross e Dagas apenas assistem a essa cena da tenda, preocupados com a teimosia de Lloyd. No dia seguinte, eles retomam sua jornada, e enquanto eles fazem uma pausa, Lloyd tenta detectar qualquer monstros perto deles. Ele está aliviado quando não sente nenhum, mas então Yui vem correndo para ele perguntando o que ele está fazendo. Ele conta a ela sobre a magia de busca que lhe permite localizar monstros e outras ameaças nas proximidades. E Yui está surpreso porque esta é a primeira vez que ouviu sobre esse feitiço. Lloyd diz a ela que não tem uma gama muito ampla, mas ainda é melhor do que nada. Yui fica preocupado porque ele está assumindo todo o fardo de assistir ao seu ambiente, mas ele diz a ela que está bem e não precisa de ajuda. Naquela noite, como Lloyd continua assistindo sozinho, Yui diz que parece que ele não confia neles, mesmo sendo amigos agora. Silica diz a ela que pessoas diferentes têm ritmo diferente de se sentirem confortáveis, e deve haver algum trauma no passado de Lloyd que o faça ficar longe dos outros. Ela também acredita que há uma razão pela qual Lloyd não consegue ver como ele é incrível, e é por isso que ele tenta compensar isso trabalhando muito. A Yui fica curiosa sobre o passado de Lloyd ao ouvir isso, mas Silica diz a ela que ele lhes contará tudo assim que se sentir confortável com eles. Por outro lado, Dagas se aproxima de Lloyd pedindo que ele venha com ele porque ele precisa de ajuda, enquanto se voluntaria para vigiar seu lugar por enquanto. Lloyd acompanha Dagas, que cria um alarme de viagem elaborado que pode alertá-los para o caso de qualquer monstro se aproximar de seu acampamento. Lloyd está impressionado com isso, e em seguida, Dagas diz a ele que o alarme os alertará sobre os monstros, para que ele descanse um pouco. Lloyd diz que não há necessidade disso, e ele pode fazer um trabalho melhor do que esse alarme, mas então Dagas de repente o confronta, perguntando se ele não confia na festa. Lloyd responde que confia neles, mas Dagas diz a ele que suas ações parecem dizer o contrário. Lloyd se lembra das palavras de Merlin e seu ex-chefe. Ambos disseram que ele era inexperiente e inútil. Ele diz a Dagas que, se não trabalhar duro, pode causar problemas para os outros. Mas Dagas diz com confiança para causar problemas para eles nesse caso. Lloyd não entende o que ele quer dizer, e Dagas explica que eles formaram uma parte para lidar com as coisas como uma equipe que eles não conseguiram lidar sozinhos, e, obviamente, todo mundo causa alguns problemas às vezes. Ele pede que Lloyd confie mais em sua equipe, e é a primeira vez que o Dimwit ouviu falar desse conceito. Dagas consegue convencê-lo a descansar um pouco com isso, e na tenda Lloyd sorri para si mesmo, pensando em como ele tem pessoas em que ele pode confiar agora. Na manhã seguinte, ele coloca esse conceito para praticar, e pergunta nervosamente a Yui se ela pode ajudá-lo a buscar um pouco de água,
e ela está feliz em ajudá-lo. Good. Por outro lado, um nobre chamado Michele recebe um relatório de um mago preto sombrio, dizendo que ele plantou pedras mágicas em todos os pontos que ele lhe disse. Michele tem o prazer de ouvir isso, porque agora eles podem ter sucesso em seu plano, sem muita dificuldade. E o mago acrescenta que seus planos anteriores espalharam as festas de aventureiros de alto ranking, e eles não serão capazes de interferir em seus planos. No entanto, a festa do herói ainda está disponível, e eles podem ser um obstáculo em seu caminho. Michele responde que eles não podem fazer nada a respeito, porque o partido do herói só se move quando recebe comando do rei, mas ele acredita que o herói sozinho não será capaz de parar o que está por vir. De volta à floresta, Lloyd e seu partido acham estranho que não haja monstros perto deles. Lloyd decide ampliar o alcance de seu feitiço de pesquisa, e ele é capaz de localizar um grupo de monstros 10 quilômetros à frente. Cross observa que deve estar muito perto das fazendas que estão indo, mas antes que Lloyd possa lhe dizer os detalhes, a interface do usuário pula na conversa, perguntando a Lloyd se ele pode realmente pesquisar coisas em um raio de 10 quilômetros. Ele afirma, e ela fica brava porque outro dia ele disse a ela que seu alcance não é tão grande. Lloyd diz a ela que 10 quilômetros não é tão grande, e a interface do usuário começa a gritar com ele. Mas então, os outros membros do partido dizem para ela se concentrar no maior problema por enquanto. Eles correm para a localização dos monstros, e descobrem que já chegaram às terras agrícolas que deveriam defender. Eles ficam chocados com o pacote incrivelmente enorme de monstros de lobo. Mas Lloyd está mais preocupado porque este era o único lugar em que ele conseguiu encontrar monstros. Ele se pergunta para onde o resto dos monstros se foi, e o resto do partido descobre isso também estranho porque os monstros geralmente não deixam seu território. Enquanto todos estão se perguntando sobre as razões, cruze algo realmente estranho no meio do pacote de lobos. Os outros não podem vê-lo, porque não têm olhos tão afiados quanto ele. Então Lloyd usa um feitiço para se dar uma visão telescópica. Graças a isso, ele é capaz de ver uma estranha rocha negra no meio do pacote de lobos. Ele então lança o mesmo feitiço para outros membros da festa, e eles também podem ver a rocha. Dagas observa que parece uma magistona, e Silica diz que a aura preta ao redor é preocupante. Lloyd diz que deve ser a mana lançada, e então ele percebe que a mana parece familiar à das pessoas da besta. Ele se lembra de que Merlin disse uma vez que os bestas têm um feitiço especial que lhes permite controlar monstros, e o Magistone parece estar fazendo a mesma coisa. Lloyd imediatamente lança seu feitiço de busca novamente, e percebe outro grande grupo de monstros que se aproxima deles. Ele agora entende que o Magistone é a causa de todos os seus problemas, mas ele ainda não consegue entender a razão por trás disso. Os membros do partido pensam que devem escapar por enquanto, mas Yui se recusa, dizendo que os monstros destruirão os campos se forem. Dagas também concorda que escapar nessa situação não será fácil para eles. Mas Silica não acha que eles podem vencer essa luta. De repente, Lloyd declara que eles devem lutar, e ele está confiante de que pode vencer se seguirem seu plano. Ele diz que eles precisam se livrar da Magistone primeiro, e pergunta a Cross se ele pode atirar. Cross não está confiante de que ele pode quebrá-lo dessa distância, mas Lloyd diz a ele que está bem, desde que ele possa acertá-lo. Cross mira seu objetivo, e depois Lloyd coloca 3 feitiços de encantamento nele. Obrigado ao qual sua flecha é capaz de quebrar a Magistona. Cross pergunta a ele como ele fez isso, e Lloyd responde que ele o encantou, seu arco e suas flechas, o que é apenas padrão para alguém como ele, mas todo mundo fica chocado porque os magos brancos normais não podem encantar pessoas e armas ao mesmo tempo. Só então eles notaram os lobos lutando entre si, porque uma vez que a Magistona foi destruída, sua ferocidade natural retornou. Lloyd estava contando com isso, e ele observa que a primeira parte de seu plano é bem sucedida. Infelizmente, porém, a horda de monstro que vem em direção a eles ainda não parou. Logo, a horda de monstros sai da floresta e a Silica fica em frente à tripulação sozinha para atacá-los. Os monstros começam a chegar perigosamente perto dela, mas Lloyd espera até o último momento para lhe dar o comando de atacar. Ela imediatamente cria um tornado de fogo que elimina todos os monstros que vêm em sua direção. E todos ficam surpresos porque nunca viram esse tipo de poder de fogo antes. Lloyd pede a Silica para continuar explodindo os monstros com magia de vento e fogo, e então ele vai atravessar. Desde que o fogo do ataque de Silica criou muita fumaça, os monstros voadores foram cegos, mas também estão escondidos deles. Lloyd primeiro conecta seus sentidos ao cruzamento usando telepatia, e depois retransmite a localização dos monstros voadores usando sua habilidade de pesquisa. Uma vez que Cross pode ver onde estão os monstros, ele atira em todos eles sem perder um único tiro. Lloyd então corre de volta a Silica para a parte final do plano deles,
mas ela diz a ele que está toda de mana. Isso não é problema para Lloyd, pois ele se torna um banco de energia ambulante e compartilha sua mana com ela. Ele desmorona porque deu a ela um pouco demais de mana de repente, mas diz a Silica para não se preocupar com ele e lançar um feitiço para fazer chover. Silica faz o que ele diz, e as chuvas rapidamente apagaram o fogo da floresta, impedindo que ela se espalhasse além do controle. No entanto, ela também fica sem mana com isso, e cai no chão, mas Dagas a pega. Yui diz a ela que ela se saiu muito bem, e agora ela e Dagas lidarão com as sobras, enquanto eles se apressam para encontrar os monstros restantes no campo de batalha. Silica e Lloyd fazem uma pausa. Lloyd de repente cai no chão, dizendo que ele precisa trabalhar mais porque não deveria estar cansado depois de fazer apenas esse pequeno trabalho. Logo depois disso, Yui e outros lidam com os monstros restantes, mas, quando eles voltam para verificar Lloyd, ele diz que eles precisam ir para a cidade vizinha, porque seu instinto diz a ele que esse lugar era apenas um chamariz, e o verdadeiro alvo é a cidade de Ishtar. ทุกคนสับสนในเรื่องนี้และลอยดึงลังของมานะจากมิติการจัดเก็บของเขาใช้ยาในขณะที่เขาอธิบายว่าภารกิจทั้งหมดเป็นกับดักเพื่อส่งนักผจญภัยระดับสูงออกจากอิชตาเพื่อลดการป้องกันข้อสังเกตข้ามที่อิชตามีปาร์ตี้ฮีโร่และการสั่งซื้อตอนกลางคืนดังนั้นจึงไม่ง่ายที่จะลดการป้องกันลงอย่างไรก็ตามด็อกแกสเชื่อว่าทฤษฎีของลอยนั้นสมเหตุสมผลยูอีตัดสินใจที่จะมุ่งหน้ากลับไปที่อิชตาทันทีในกรณีและลอยหล่อบัฟในงานปาร์ตี้ทั้งหมดในขณะที่เขาทำยามานาให้เสร็จจากนั้นเขาก็บอกยูไอว่าพวกเขาควรเริ่มต้นทันทีและเริ่มวิ่งไปที่เมืองทุกคนตกใจเมื่อเห็นว่าเขาเร็วแค่ไหนแต่เมื่อยูไอพยายามตามเขาไปเธอก็พบว่าเธอสามารถวิ่งได้เร็วกว่าที่ฉันแสดงความเร็วในตอนนี้ O resto do grupo o segue, e eles não ficam realmente surpresos quando Lloyd diz a eles que ele aumentou sua velocidade para que eles possam chegar rapidamente à cidade. Enquanto isso, Michelle está fazendo uma papelada em sua mansão, quando de repente o general Demongrist aparece lá, dizendo que seu exército está pronto para a ação. Michelle tem o prazer de ouvir isso, e os dois homens discutem como foi fácil para eles enviar um exército para a cidade de Ishtar sem que ninguém percebesse, graças aos poderes de uma garota de bestas que sequestraram. Michelle diz que eles continuarão usando seus poderes para seus benefícios no futuro, e Gri deixa isso em porta para ele. Por outro lado, Lloyd e outros estão correndo em direção a Ishtar, e eles fazem uma pausa para recuperar o fôlego. Eles estão confiantes de que chegarão a Ishtar rapidamente nesse ritmo, mas a Silica está preocupada com o fato de Lloyd estar ficando cansado porque é realmente difícil manter a magia do encantamento. Ele responde que é difícil para pessoas que não estão acostumadas, mas seu professor basicamente o forçou a usá-lo muito e ele desenvolveu um hábito para lançar feitiços de encantamento por um longo tempo. Ele conta a ela sobre a época em que Merlin o jogou em uma floresta e como ele não conseguiu vencer os monstros, ele simplesmente fugiu. Isso o forçou a desenvolver feitiços novos e mais eficientes para permanecer rápido. Ele diz que o treinamento era infernal, mas como Merlin o repreendeu muito por ter problemas com isso, ele deve ter sido ruim. Ele acredita que este é um método de treinamento regular, mas Silica e Yui dizem a ele que não é normal. O burro de Lloyd acha que seu treinamento era ainda mais fraco que os métodos de treinamento regulares, e ele decide treinar ainda mais. As meninas nem podem dizer a ele como ele está errado. E então Dagas e outros são atualizados para retomar sua jornada. Lloyd lança o buff de aumento de velocidade neles, e depois usa sua magia de pesquisa para garantir que não haja monstros nas proximidades. Eles retomam a jornada com isso, mas então Lloyd de repente para, forçando todos a bater nele. Eles perguntam a ele o que diabos está errado com ele, e ele responde que sua habilidade de busca detectou algo, mas não é humano ou um monstro. Ele tem um mau pressentimento sobre isso. Então ele diz a todos para seguir em frente sem ele, enquanto ele verifica a fonte do sentimento desconfortável. No entanto, a Yui diz a ele que caso seja algo perigoso que ele não possa lidar por conta própria, ele precisará da ajuda deles, e concorda com isso. Eles logo chegam a uma cabana, e Lloyd agora tem certeza de que ele pode sentir demônios dentro dela. A festa fica chocada ao ouvir isso porque os demônios são encontrados do outro lado das montanhas, e não devem estar aqui. Lloyd diz que os demônios são proibidos de entrar no território humano, para que não estejam aqui, mas todo mundo lembra que eles estão ignorando a proibição e atacando humanos nos últimos anos. Eles perguntam a ele por que ele está agindo como se ele não soubesse disso, e Lloyd diz a eles que ele não tem nenhuma lembrança de sua infância porque foi adotado logo após o término da guerra. Todo mundo fica preocupado por ter desencadeado algumas lembranças ruins,
mas Lloyd garante que ele está bem. Cross diz que eles precisam retornar à cidade e relatar esse assunto aos cavaleiros com urgência, mas Lloyd diz que eles devem coletar mais algumas informações. Primeiro, ele sente a mesma energia dos demônios que eles sentiram do Black Magiston mais cedo, e todos ficam alertas ao ouvir isso. Lloyd diz que, se esses demônios estão realmente planejando atacar Ishtar, sua investigação se torna ainda mais importante. Yui concorda com ele porque, se eles não fizerem nada, Ishtar pode estar em perigo e todos concordam com ela. Eles se aproximam da casa, mas não há ninguém dentro. Então, Lloyd usa sua habilidade de pesquisa novamente e descobre que os demônios estão sob o chão em vez da casa. Dagas diz que eles devem procurar uma entrada, mas Lloyd decide pular essa parte. Ele diz a Cílica para usar a magia da terra, mas antes disso ele ilustra todos. A Cílica então cria um poço de areia no chão na frente deles, fazendo com que o teto do túnel subterrâneo cave sobre os demônios que tentam realizar um ritual. Os demônios se dispersam para evitar os detritos em queda, e Yui imediatamente pula, levando um deles pela garganta. Ela pergunta o que os demônios estão fazendo deste lado do continente, quando de repente outro demônio usa sua magia para jogar os detritos nela. Yui bloqueia facilmente tudo e, em seguida, cruza um demônio enquanto o outro escapa. Os demônios se escondem atrás dos escombros, mas então Cílica usa sua habilidade novamente para transformar as pedras em areia, expondo-as. Eles tentam atacá-la, mas Dagas bloqueia sua tentativa, forçando-os a fugir. Um dos demônios escapa da sala e quando Yui tenta persegui-lo, ela não pode abrir a porta. Mais dois demônios tentam emboscá-la, mas cruzam as roupas no chão, tornando os alvos fáceis para Yui derrubar. Com isso, eles derrotam 3 dos demônios, e depois correm para capturar o último que aprisiona a garota da besta em um casulo, e a leva embora com ele. Lloyd e outros chegam lá naquele momento, e decidem perseguir quando o demônio foge. A interface do usuário e Cross o alcançam primeiro, e eles decidem ensinar o de ambos os lados, enquanto Lloyd e outros demoram o tempo chegando à superfície. Lloyd pode sentir um sinal mágico muito forte do casulo, e diz a seus amigos para captá-lo a todo custo. Logo, Yui corta o caminho do demônio e ele percebe que está cercado por todos os lados. Lloyd diz para ele se render, porque eles têm algumas perguntas para fazer a ele. Mas o demônio decide revidar. Ele cria um círculo mágico para lançar um ataque, mas Lloyd reage rapidamente, criando escudos na frente de seus amigos que causam o ataque mágico e batendo no demônio no final. Ele desce com isso, e então Lloyd imediatamente corre para derrubar o casulo e libertar a garota besta dentro dela. Eles a levam de volta ao chalé, e Lloyd decide curá-la porque ela é a única que pode lhes contar qualquer coisa, porque os demônios estão todos mortos agora. Yui e Cílica estão impressionados quando sua magia curativa começa a agir rapidamente, e Lloyd diz a eles que ele fez alguns ajustes no feitiço. Isso choca os dois, porque não é fácil mudar de feitiço, mas Lloyd diz a eles que seu professor muitas vezes o forçou a ajudá-la a criar novos feitiços, então isso não é nada para ele. As meninas estão novamente curiosas sobre seu mestre e Lloyd diz que ela é apenas uma esquisita. Nesse momento, a garota da besta desperta e Yui imediatamente fica em cima dela, bombardeando-a com perguntas. A garota diz nervosamente a ela que o nome dela é Claire, mas Yui a ouve errada e ela decide ir com o que diabos que ela ouve. A Yui então pergunta a ela por que ela foi capturada pelos demônios, e Claire hesita em responder. Então Lloyd diz a ela que eles são aventureiros que a resgataram. Ele então observa que ouviu que um povo de besta pode usar magia para controlar monstros, e pergunta se era a capacidade dela que controlava os monstros nas fazendas que eles visitaram. Claire afirma que era sua mágica, e diz a Lloyd que os demônios a fizeram fazer isso. Agora que todos os fatos estão na frente deles, Lloyd e outros têm certeza de que os demônios querem que os monstros atassem Ishtar porque essa é a porta de entrada para o continente. Eles decidem voltar imediatamente para protegê-lo e levar Claire com eles também. Quando eles param para fazer uma pausa, Lloyd sente um grande número de monstros em direção à cidade, e um exército ainda maior seguindo logo atrás deles. Ele teme que eles não possam lutar com todos eles sozinhos. Então, ele decide dar um passo drástico. Ele diz a Yui e outros para correr para a cidade e avisar os cavaleiros enquanto fica para trás com Claire, usando seu poder para parar os monstros. Enquanto isso, na cidade, o ex-líder do partido de Lloyd, Hero Allen, está preocupado com outra questão. Ele não conseguiu encontrar um mago branco para substituir Lloyd porque rejeita todos apenas olhando para seus currículos. As meninas em seu partido dizem nervosamente a ele que mesmo os melhores candidatos podem lançar apenas 2 feitiços de encantamento de uma só vez, e Alan o chama de um monte de Moran incompetente. A arena de uso do escudo diz que talvez Lloyd fosse especial,
e Alan zomba dela por pensar em algo tão estúpido. Nesse momento, um cavaleiro entra na sala dizendo a Alan que ele tem uma mensagem urgente para ele. Ele relata que a unidade de patrulha florestal viu um enorme exército de monstros indo em sua direção, e eles precisam da ajuda do herói imediatamente. Alan e seu partido ficam chocados ao ouvir isso, mas ele decide aceitar o pedido, e o cavaleiro está realmente feliz em ouvir isso. Ele imediatamente sai para transmitir as boas novas a outros cavaleiros. Mas, enquanto ele avança, as meninas perguntam a Alan se podem realmente lutar contra um exército de monstros tão grande sem um mago branco. Ele responde que é um pedido direto do reino, e eles devem aceitá-lo para marcar alguns pontos de Brownie. Mais do que isso, ele quer mostrar ao mundo que ele ainda é o mais forte, mesmo sem um mago de apoio inútil em sua equipe. Por outro lado, Lloyd e Claire alcançam um penhasco de onde podem ver outra horda de monstro que é ainda maior que a que se dirige em direção a Star. Lloyd entra em pânico, percebendo que, se esse grupo combinar com os atacantes, a cidade será feita. Ele diz que eles precisam derrotá-los aqui de alguma forma, e Claire pergunta se existe uma maneira de detê-los sem matá-los. Lloyd está surpreso com seu pedido, mas Claire diz que esses monstros são apenas criaturas inocentes que os demônios fizeram uma lavagem cerebral roubando seu poder. Ela se sente parcialmente responsável por isso também, e é por isso que ela não quer que os monstros se machuquem. Lloyd percebe que Claire é um verdadeiro amante de animais que se importa até com monstros, e promete encontrar uma maneira que possa parar os monstros com a menor quantidade de danos. Claire fica muito feliz com isso, e depois, Lloyd olha para a horda de monstro, antes de perguntar se ela pode enviá-los de volta para casa usando seu poder. Claire não está confiante de que ela pode comandar todos os monstros, e Lloyd diz a ela que ele aumentará sua capacidade de mana e eficiência de feitiços. Claire decide experimentar e a seguir, Lloyd se prepara para lustrar, mas não consegue lançar seu feitiço por causa da interferência de um dispositivo escuro na floresta. De volta à cidade, Alan chegou à Guilda dos Aventureiros e zomba dos aventureiros reunidos, chamando-os de fraco demais para o trabalho. Os aventureiros estão ofendidos com isso, e em seguida, as meninas de Alan dizem a ele que tudo uma classificação e as partes acima estão fora da cidade. Ele zomba deles ainda mais e um cara se prepara para jogar as mãos. Seu amigo o interrompe porque eles não deveriam lutar contra o herói, e felizmente o mestre da guilda chega antes que a situação pinte. Ele diz que eles estão aqui para lutar contra monstros e não um ao outro, e Alan zomba enquanto se levanta para declarar seu plano. Ele diz que seus magos começarão a luta disparando seus feitiços mais poderosos para matar o maior número possível de monstros, e depois disso, ele liderará os cavaleiros e outros lutadores a segurar os monstros enquanto os magos recarregam sua mana. Alan acredita que um monte de monstros não será um problema com sua brilhante estratégia, mas os outros aventureiros se perguntam se ele foi abandonado quando criança. Alan percebe sua insatisfação e pergunta se eles têm algo a dizer. Um mago diz nervosamente que não tem poder suficiente para matar um monte de monstros em um golpe, e outros concordam, dizendo que mesmo matar um ou não turabro é uma ordem muito grande. Alan grita com eles, dizendo que este é o mínimo que eles devem ser capazes de fazer. Mas então o mago de seu próprio partido diz que ela também não está tão confiante. Ela afirma que o poder de seus feitiços está diminuindo recentemente, e não pode fazer ataques poderosos como antes. Alan grita com ela, perguntando por que ela escondeu dele o tempo todo, e a garota timidamente diz a ele que ela não é a única, porque todo mundo na festa também sentiu seu desempenho em declínio desde que Lloyd foi chutado. Alan perde a temperatura ao ouvir isso, perguntando por que eles o traíam ficando em silêncio por tanto tempo, e Rhianna diz a ele que eles não o traíam, ele simplesmente não percebeu, porque ficou complacente desde que se tornou um herói. Ela diz que ele nem sequer treinou, nem um pouco, então isso torna ainda mais lamentável que ele não tenha notado uma mudança em sua força. A multidão é um gazaste ao saber que Alan não está praticando, e ele chama Rhianna a bata por matá-lo. Ele tenta dar um soco nela, mas ela facilmente bloqueia seu ataque de bunda, fazendo-o perder ainda mais aura na frente de todos. Ele foge com vergonha, e suas meninas o seguem, mas Rhianna fica para trás. Os outros aventureiros entram em pânico porque não podem vencer contra os monstros quando o herói é tão fraco, mas Rhianna diz para eles se acalmarem porque ela assumirá o comando. Ela declara suas intenções de deixar a festa de Alan, porque ele não está mais apto a ser chamado de herói, e ela lutará ao lado de todos eles. Todo mundo está aliviado ao ouvir isso, e Rhianna diz que sua melhor chance de sobrevivência é encontrar um mago branco chamado Lloyd. Enquanto isso, Lloyd e Claire encontram uma magistona negra, que é a coisa que está bloqueando seus feitiços. Lloyd diz a ela que eles também encontraram esse magistone em outro local,
E é isso que está controlando os monstros. Ele diz que eles precisam destruí-lo e Claire diz que deve haver vários Magisto por perto porque a horda é grande demais para ser controlada por apenas um. Lloyd pergunta se ela pode detectar os Magistones. E ela responde que só pode fazê-lo quando eles estão perto dela. Isso é suficiente para Lloyd, e ele usa sua magia de busca e combo de compartilhamento de sentidos para encontrar a localização de outros Magistones rapidamente. Claire nem sequer entendeu essa parte quando de repente ele lança um feitiço de invisibilidade para que eles possam se aproximar do Magistone, sem serem notados pelos monstros. Claire começa a suspeitar das habilidades de Lloyd neste momento. Mas ela o segue até a Magistone e a neutraliza com seus poderes. Assim que ela faz isso, os monstros são libertados de seu controle e deixam a área. Por outro lado, os aventureiros e cavaleiros estão prontos para enfrentar os monstros na fronteira da cidade, mas o capitão dos cavaleiros está ansioso por seu plano. O mestre de aventureiros, por outro lado, decide acreditar nas palavras de Rhaena e coloca sua fé na mão de Lloyd. Antes, como Rhaena contou aos aventureiros sobre como Lloyd era o MVP secreto da festa do herói, apesar de ser um mago branco, os aventureiros não podiam acreditar nisso. Mas o mestre da guilda fez, e ele disse a Rhaena que não poderá obter a ajuda de Lloyd desta vez, porque ele está fora da cidade em uma missão, e levará uma semana para retornar. Rhaena ficou chocada ao ouvir isso, mas ela imediatamente calculou que Lloyd poderia reduzir a duração da viagem. Ela pediu a todos que jogassem suas vidas em Lloyd retornando, e como eles já tomaram essa decisão, o mestre da guilda não vê nenhum sentido em se preocupar. Nesse momento, a horda de monstros se aproxima deles, e Rhaena ordena que os arqueiros e os magos comecem a atacar. Os ataques enfraquecem a formação de monstros e, quando pulam nas trincheiras, as poderosas correntes de água os varrem, comprando mais tempo para Lloyd e seu grupo retornarem. Logo, a noite chega, e o grupo da UI faz uma pausa, na esperança de chegar a Ishtar o mais rápido possível para apoiar Lloyd. Enquanto isso, Lloyd e Claire também alcançam a última Magistona e neutralizam. Eles estão felizes que todos os monstros estejam livres agora, mas assim que são livres, os panteras e os lobos começam a lutar um ao outro. Eles derrubam o Magistone, atingindo Claire e interrompendo sua invisibilidade. Os monstros imediatamente voltam sua atenção para ela, e ela entra em pânico. Mas Lloyd rapidamente foge para o outro lado e atira em alguns fogos de artifício para distraí-los. Por outro lado, Rhaena e outros ainda estão adiando os monstros quando a direita cai para o ataque implacável dos monstros. O que é ainda pior é que mais monstros estão indo em sua direção. E assim que todos estão prestes a desistir da esperança, um poderoso feitiço de incêndio derrota os monstros. Todo mundo se alegra ao ver Yui e sua festa de S-Rank se juntando à batalha, porque significa que Lloyd também está perto. Enquanto isso, Lloyd está jogando com duas equipes de monstros, tentando pegá-lo. Ele continua se esquivando e fugindo, mas percebe que sua resistência não é infinita. Claire também percebe que ele está apenas se esquivando e não atacando os monstros, e ela acha que é porque ela pediu que ele não os machuque. Ela decide ajudá-lo quando ele fica sobrecarregado e começa a cantar uma música. Os monstros de repente impedem sua agressão ao ouvir sua música e retornam silenciosamente à floresta, e Lloyd está realmente impressionado. Ele pergunta a Claire como ela controlou os monstros e ela diz a ele que seu poder não os controla. Isso só transmite seus sentimentos a eles, e ela pediu que fossem para casa. Lloyd agradece a ela por salvar sua vida e diz que eles devem voltar a Ishtar agora, onde o partido de Yui deu uma nova esperança às forças de defesa. No entanto, mesmo com sua ajuda, os monstros rapidamente dominam os humanos. Rhaena também se machuca durante a luta, e logo depois disso os monstros rompem completamente a formação de defesa. Todo mundo desiste da esperança, mas só então eles ouvem a doce música de Claire que está sendo tocada em todo o volume, graças à magia de apoio de Lloyd. Sua magia de repente pacifica os monstros, e eles voltam para casa sem atacar nenhum humano ou outro monstro. Todo mundo fica surpreso com isso, e Lloyd diz a Claire que sua incrível magia salvou muitas vidas aqui. No entanto, a batalha ainda não acabou quando um grupo de golems gigantes de rock vai em direção à cidade, e Lloyd decide impedi-los a qualquer custo. Mas é aí que esse vídeo termina. Lembre-se de gostar e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.